Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você acredita que Deus, Ele quer salvar você? Você acredita que Deus quer salvar você? Pois bem, a palavra de Deus diz assim: exorto-vos, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Meus queridos amados irmãos e amigos que possam nos ouvir, diante desse texto a gente vê que o Senhor nosso Deus, Ele nos dá uma ordem, dizendo que é da vontade de Deus que se façam orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens que estão em autoridade, que estão sobre governos, que estão governando o nosso país. Então, a gente não estamos fazendo nada mais do que menos do que a vontade de Deus. A igreja do Senhor Jesus na terra, ela foi levantada para isso, para fazer orações, súplicas, ações de graça por todos aqueles que estão sobre autoridade ou em autoridade sobre esta terra, pois todos eles, independente de A ou B, eles estão sobre o domínio de Deus. Eles estão lá porque foi da vontade de Deus que eles estejam lá. Alguns Deus levanta para abençoar, como o rei Ciro, abençoar a nação de Israel. Outros, como Nabucodonosor, para servir de castigo também a sua nação. Então, mas a gente sabe uma coisa, que é da vontade de Deus, aqui dentro desse texto nós vemos, que é da vontade de Deus salvar todos os homens, todos os seres humanos, é da vontade de Deus. E Ele manda fazer orações, súplicas, intercessões, ação de graça, para que haja paz no meio deste povo, no meio de nós. E a igreja do Senhor tem esta obrigação de fazer súplicas, orações, interceder por todos esses que estão sobre governos, que estão governando, seja presidente, seja prefeito, deputados, vereadores, todos aqueles que estão sobre algum governo, é dever nosso orar por eles, é da vontade de Deus, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja uma concordância. E a nossa oração deva ser o quê? Que Deus venha dominar o coração deste povo, que Deus venha guiar este povo na sua verdade, no seu caminho. A Bíblia diz para nós que Salomão, quando foi governar o povo de Deus, ele pediu para Deus sabedoria. Para quê? Para dominar aquele povo, para governar sobre aquele povo, porque ele sabia que sem a direção de Deus não poderia acontecer absolutamente nada. Primeiro, lutar com gente não é fácil. Lutar com gente não é fácil. Então precisa da direção de Deus para lutar com gente. Por isso a igreja do Senhor deve fazer orações, intercessões, súplicas, fazer ação de graça, ou seja, pagar o preço por este povo que estão governando o nosso país, para que haja paz, para que Deus venha estar conosco. Sempre eu falo,
aonde o nome do Senhor foi invocado. E quanto mais o nome do Senhor foi invocado, mais a condição de ter paz, amor, alegria, união. Por quê? Porque aonde Deus está, o mal tem que bater em retirada. Aonde Deus está, o mal tem que bater em retirada. Por isso, meus amados irmãos, isso é bom diante de Deus, que se faça oração, súplicas, intercessões, ações de graça, porque é da vontade de Deus salvar toda a humanidade. Bem sabemos que todos não vão ser salvos, não vão, porque muitos não querem, mas pelo menos nós estamos fazendo o nosso papel, pelo menos nós estamos fazendo a nossa obrigação, pelo menos nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem determinado a gente a fazer. Se eles não querem, mas nós estamos fazendo o nosso papel. E fazendo o nosso papel, logicamente, o Senhor vai abençoar cada um de nós. A Bíblia diz para nós que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então a gente sabe que há um só Deus. Há muitos deuses por aí sendo apresentados, há muitos deuses sendo por aí, levando as pessoas a acreditar neles, mas a gente sabe que só há um Deus. E esse nosso Deus, ele constitui-se em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa é a nossa crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o qual a Bíblia diz para nós que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Deus, o Pai, ele deu essa garantia para nós, que o próprio Filho, que se deu por nós, também intercede por nós. Há muitos que dizem que é Pedro que intercede, é João que intercede, é José que intercede, é Maria que intercede e tantos outros. Mas, na verdade, a Bíblia nos garante que há um só mediador. O mediador é aquele que está a interceder. O mediador é aquele que faz a ligação entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem. Pois ele mesmo disse na sua palavra: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Ele também diz em outra parte: tudo que pedir em meu nome ser-lhe-á dado, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então a gente sabe que não há outro meio, não há outra pessoa que possa fazer essa intercessão entre o ser humano e o Pai. Só Jesus tem esse direito de fazer essa intercessão. Por isso, o tema de hoje é: você acredita que Deus quer te salvar? Deus quer te salvar. Agora, você, para ser salvo, você tem que olhar para Jesus. É da vontade de Deus que você seja salvo e tenha o pleno conhecimento da verdade. Você tem que examinar as Escrituras para você conhecer a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. O ser humano procura muitas verdades hoje, mas ele não vai encontrar, porque há muitos lugares tem uma meia verdade, não tem uma verdade absoluta, completa. Não, você sempre vai encontrar uma meia verdade, porque a linguagem do mundo é essa. Mas aqueles que procuram conhecimento de Deus, eles vão encontrar perfeitamente a verdade plena, objetiva, pura para a sua vida cotidiana. E se você for, com certeza, instruído por essa verdade, não tem como você não ser abençoado por Deus e, por fim, a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 10 e verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Então não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outra verdade, não tem outro que possa lhe salvar. Quem pode lhe salvar é Cristo Jesus, ok? Então, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, quero dizer para você que Cristo quer te salvar, Deus quer te salvar, quer tirar você desse mar de lama, quer tirar você desse poço de pecado, quer tirar você dessa vida dupla, quer tirar você desse sofrimento. Ele tanto quer te salvar desta vida aqui terrena, de sofrimento, de angústia, de uma vida dupla, como ele quer te salvar, levando você
a vida eterna. Para isso, Cristo pagou o preço por você e por mim. Agora você precisa entender, para você ser salvo, você tem que receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos por aí estão dizendo na internet, não precisa aceitar Jesus como Salvador. Para quê? Onde é que está escrito isso? Não está escrito do jeito que eles querem ouvir. Não está escrito do jeito que eles pensam. Mas Jesus disse em Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. E isso se completa também lá em Apocalipse 20:15, quando diz que todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado nas trevas. Então precisa você entender, Jesus quer te salvar, mas você precisa receber o Salvador da sua vida. Você precisa receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque vontade, desejo é de Deus te salvar. Vontade e desejo é de Jesus te salvar. E Ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero lhe dizer é que só quem liberta o homem do seu pecado, da condenação e do juízo é Jesus. E Ele já deu essa garantia, cravando-se a sua vida na cruz do Calvário. Ok? Não tenha dúvida do amor de Deus por sua vida. Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama, mas a salvação está em tuas mãos. É você que tem que receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. No dia em que você fizer isso, Ele vai limpar a sua vida. Ele vai te dar um novo pensamento. Ele vai te dar um novo rumo de vida, e aqueles pecados que te angustiam hoje, eles vão sair da tua vida. Tu vai ser uma nova criatura, como disse Paulo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O mundo pode te acusar, mas Jesus te limpa e te purifica de todo o pecado. Ok? Guarde isso no teu coração. Deus quer te salvar. É vontade dele te salvar e você tenha o pleno conhecimento da verdade. Ok? Deus abençoe, que Deus te salve, que você abra o teu coração e Ele possa te salvar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor a todos.